O resumo, Edu, a gente já deu uma pincelada aqui, e é o seguinte, rapaz, um jogo muito fraco tecnicamente. No primeiro tempo o Vitória foi melhor, no segundo tempo o Vitória baixou demais as linhas, e aí a Ponte até que tentou um pouco mais, até que se adiantou um pouco mais, se ajustou, o Fecim entrou bem, começou bem o segundo tempo, depois deu uma bela de uma sumida também, Fecim, mas jogou mais do que o Matheus Anjos. A Ponte cresceu um pouquinho no segundo tempo, a ponto de ter duas oportunidades aí já flagradas por você, talvez a principal delas, exatamente a cabeçada do Rodrigão, que estava morto, mas se vê um cruzamento bom, mais uma boa participação do Rafael Santos, se vê um cruzamento bom, legal, onde ele está, ele se posiciona bem, ele é artilheiro. Poderia ter feito o gol e o goleiro fez uma baita de uma defesa. Aliás, duas defesas do goleiro do Vitória de cabeçadas. Uma do Moisés no primeiro tempo e uma do Rodrigão no segundo tempo. Na primeira etapa, estavam muito sumidos do jogo o Iago Henrique e também o Matheus Anjos. Além do Richard, que aí é chover no molhado. Aí não precisamos nem ficar preocupado com isso daí, que ele vai estar sumido na maioria dos jogos. Teve uma ou outra boa participação aí. Então, estavam fora, totalmente fora do ritmo da partida. O Matheus Anjos, que é compreensível, é bom jogador, mas 6 meses sem jogar uma partida, né? Entrou aí 2 pedacinhos e tal, não serve de base. E o Iago Henrique lentão, errando o passe, desatento, né? Perdeu uma bola ali que não se pode perder no campo de defesa, ele recebeu limpa, não foi bola de fogueira do Rafael Santos, e aí desatento, né? Desconcentrado, acabou perdendo a bola, que gerou uma falta perigosíssima, cometida por ele mesmo. Perigosíssima. Felizmente, bateu o Bruno, número 10, e ela explodiu na barreira. Então, a gente cantava a saída desses dois jogadores, e eles acabaram saindo. O Matheus Anjos já no intervalo, e o Iago Henrique, o Gilson segurou um pouquinho. E depois tirou, botou o André Luiz ali. Mas sabe qual que era a minha grande preocupação no segundo tempo? É que o Vitória, ele abaixou, ele trouxe demais as suas linhas para trás, e ao trazer demais as suas linhas para trás, ele trouxe a Ponte para cima, mas a Ponte, apesar de aparentemente estar jogando dentro do campo do Vitória, ela era improdutiva, absolutamente improdutiva. Pouquíssimos lances agudos, toques laterais, toques errados. Só que o Vitória, por 3 oportunidades, armou com um imenso perigo contra-ataque, de 1 contra 1. E numa delas, poderia ter saído o gol naquele toque por cobertura, não é? Do Fabinho. Poderia ter feito o gol. O Ivan saiu, ficou no meio do caminho, mas não errou a saída não, saiu para encurtar o ângulo, e antes que ele se encontrasse com o atacante deu um tapa. Se pega com a força certa, se pega no gomo certo da bola, seria caixa. Então a Ponte correu sim grandes riscos no contra-ataque do Vitória. Eu também não sei qual é a do Vitória, tá? 5 pontos atrás do adversário, que estava jogando mal e sendo apupado pelo seu torcedor com razão. Jogando mal. E o Vitória também foi e tal, mas trouxe todo mundo aqui atrás para tentar uma bola de contra-ataque e não teve qualidade para isso, apesar da Ponte ter dado todo o espaço do mundo para que o Vitória ligasse um contra-ataque fatal. Então eu não sei também qual é a do Vitória. Qual foi a estratégia do Wagner Lopes? Com 49 minutos, 48, trocaram 2 jogadores para parar o jogo, para ganhar tempo. Será que ele ficou contente com esse resultado de 0-0? Mantendo a Ponte 5 pontos à frente dele? Então 2 times covardes, um com medo do outro. Eu esperava uma Ponte pressionando do primeiro ao 90º minuto. Eu esperava uma Ponte partindo para dentro do adversário e nada disso aconteceu. Então, se no primeiro tempo o meio-campo estava distanciado e perdeu o duelo para o Vitória, no segundo tempo, com a entrada do Fecim, depois com a entrada do André Luiz e do Lucas Cândido, que foi o último a entrar em termos de meio-campo, né? Foi o último a entrar, aliás, foi a última alteração do Gilson, que fez só uma hoje por questões físicas, que foi a saída com cãibra do Ryan para a entrada do Ednei. Essa foi a última. Foi né? a última, isso.
Os 3 do meio-campo foram trocados. Dá uma olhada, Edu, quando a gente dizia que a Ponte perdia o duelo de meio-campo. Você lembra disso? Ou não? Lembro, perfeitamente. A Ponte tá perdendo o meio-campo. Olha lá, ele tirou os 3. Inclusive, tirou o Marco Júnior, que hoje não fez uma boa partida. Então a Ponte hoje me pareceu, sabe o quê? Um time com pernas pesadas. Um time cansado. Um time sem convicção. Um time sem vibração. Um time que entrou com medo de perder, por isso que não ganhou. Foi isso que eu vi numa desarrumação de meio campo no primeiro tempo, numa reorganização razoável no segundo, mas não suficiente para ganhar o jogo. Poderia ter feito um gol aí numa bola bandida como aquela do Rodrigão, numa outra como o belíssimo chute do Lucas Cândido e nada mais. É muito pouco para quem poderia hoje, deixar o Vitória 8 pontos atrás. Esse estaria fora da briga, porque não vai tirar 8 pontos em 6 rodadas. 8 pontos fora da briga. E aí, se contasse com um resultado favorável de empate entre Confiança e Londrina, esse jogo que vai acontecer agora, a Ponte praticamente estava com a sua vida resolvida. Mas vai com emoção até o final. Torcedor que passou uma mensagem aí, eu tento me colocar no lugar dele, a nossa função aqui é outra, a gente tem que ter a razão e não a emoção, mas parece que realmente não tem mais fim essa angústia, esse sofrimento, né? Esta interminável fase de perda de sono com esse time da Ponte, né? É uma tragédia, é um negócio inacreditável. Este calvário parece não ter mais fim. E essas 6 rodadas, anote aí, elas revelam muita emoção, mas do lado do sofrimento para o torcedor da Ponte. Que uma emoção é disputar para subir. Emoção boa. Outra emoção é a emoção triste, de sofrimento profundo, que é se emocionar, se enervar com medo de cair. É isso que esses jogadores, que esses atletas, que essa comissão técnica e que essa diretoria proporcionaram hoje para o torcedor. A continuidade da angústia, a continuidade do sofrimento, Deus sabe até quando. A Ponte não jogou nada. O Vitória, primeiro tempo, pouquinho melhor, lampejos, mas também não jogou nada. E no segundo tempo, deu mostras de que estava contente com o resultado contra um time que não incomodava e não ameaçava. Portanto, o prêmio para ambos os ameaçados, para ambos os covardes, futebolisticamente falando, é esse, como diria Walter Abrão, inesquecível, Oxo, 0-0 no Moisés, de uma maneira melancólica, de segundo reencontro com o torcedor, que deve ter saído com os pelos em pé. É muita incompetência por metro quadrado. A torcida da Ponte não merece o que está passando e não mereceria todo esse sofrimento depois de tudo que ela já passou de bom e de ruim com esse time. Ela não poderia ser submetida a este nível de humilhação, mas ela tem que estar consciente. É histórico, é inédito, é algo nunca visto em 121 anos. Tanto curioso e tanto incompetente por metro quadrado, por isso este sofrimento sem fim. Edu Pinheiro.